Então tá bom, vamos seguir o barco aqui, porque esse negócio de cor é complicado. Vamos lá. Segundo ponto que eu queria destacar, abre aspas novamente. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar pelo mérito bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias. Fecha aspas. 3 questões importantes aqui. Primeira coisa, escola que prepara filho para o mercado de trabalho é o caralho. Escola tem que preparar a criança e o adolescente para a vida, para o futuro. Quem prepara só para o mercado de trabalho está criando um cavalo com cabresto. Essa é a minha visão para quem quer preparar criança e adolescente para o mercado de trabalho exclusivamente. Outra coisa, quando ele fala de escolas que não vão preparar crianças para militância política, isso é mais um aceno ao tal da escola sem partido, a promoção de uma ideologia oposta da ideologia que ele acredita que existe hoje, que é a ideologia que ele já está impondo com as suas ações. Uma ideologia, como o Marcelo diz, ultradireitista, conservadora, reacionária e absurda. Enfim, esse é outro ponto de atenção e eu espero que os educadores brasileiros tomem muito cuidado, inclusive, para viver e ensinar numa linha muito tênue aí do que é possível e do que não é mais possível fazer, mas não deixando de ensinar as crianças sobre a história do nosso país. Enfim, o terceiro e último ponto desse trecho é o mérito. Falar em mérito no Brasil como ele é, desculpa, parceiro, tá errado, não existe. Meritocracia é pro Partido Novo. Partido Novo e, enfim, eu não consigo... Outro dia a gente pode falar mais sobre isso, mas me agride profundamente falar em mérito. É muito autoajuda isso aqui pra mim. Vamos para mais uma aspa aqui. Abre aspas novamente, fala de Bolsonaro. O cidadão de bem, ele adora falar isso, né? Merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa, fecha aspas. Ou seja, é arma para todo mundo. E a hora que começar a entrar bandido, matar gente em casa que acha que vai ser capaz de se defender, roubar a arma e ter mais arma ainda na mão de bandido, aí a gente vai ver quem é a favor e quem é contra essa parada. Arma para todo mundo, mais ou menos, né? Quanto vai custar uma arma boa e quem é que vai poder comprar essa arma, né? Então não é bem para todo mundo, né? Não é bem para todo mundo mesmo. Aliás, as ações do governo do Bolsonaro não são bem para todo mundo, né? Mais uma, aspas. Nossas Forças Armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania, do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades dissuasórias para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras, fecha aspas. Aqui, mais uma vez, me faz lembrar muito da fala dele que quer tipificar as ações do MTST e do MST, por exemplo, como terrorismo. Ou seja, vai ter exército, vai ter bala em quem se posicionar contra ou em quem quiser entrar em terra, em quem quiser ocupar prédio público, enfim. Outro ponto de atenção aqui que me chamou nesse discurso. Outro ponto. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Aí ele fala de ideologia de gênero e fala que vai libertar o Brasil das amarras ideológicas. Primeiro que ideologia de gênero não existe. O que existe é identidade de gênero. Vamos falar das coisas como elas devem ser, não por um viés ideológico machista, homofóbico, ultradireitista e absurdo como o desse cara. Então, um ponto que me indignou nesse discurso também. Para ir aqui para o final, eu não quero me estender muito, porque todos os pontos são absurdos para mim, mas tem um ponto aqui que eu queria ressaltar também. Abre aspas.
Precisamos criar um ciclo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e a eficácia, sem o viés ideológico. Mais uma vez ele fala em ideologia. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo, em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Da mesma forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Fecha aspas. 2 pontos aqui desse longo trecho. Primeiro, meio ambiente e setor agropecuário trabalhando em harmonia, a gente já viu que isso não vai acontecer. Quer dizer, na verdade vai acontecer, mas em prol de um lado só, né? E quando ele fala de aumento da eficiência, menos regulamentação e burocracia, a gente sabe exatamente o que ele está falando. Vai ser liberado tudo o que for em prol da agropecuária e contra o meio ambiente. Isso fica claro no discurso dele. Um outro ponto que me chama muita atenção, um verdadeiro pacto nacional. Em outro momento da nossa história recente, a gente ouviu falar de pacto nacional, né? A gente ouviu de falar de um grande pacto. E ao que esse grande pacto levou, Cruz? Fala aí pra gente, por favor. O grande pacto levou a mais um passo nessa tragédia recente da nossa história aí, que foi o impeachment da presidente Dilma, né, depois o Temer, que assumiu como presidente, o vampiro brasileiro. Bom, foi assim, foram passos dados... Ah, mas não era suruba que chamava? Era pacto, né? O Jucá falava de suruba, né? O grande pacto... O grande pacto é o que sai na televisão, entendeu? Exatamente, o grande pacto com o Supremo com tudo, lembra? Então, mas as falas são as mesmas, os objetivos são os mesmos e segue com o barco, cara. Assim, bom, sério. Eu não sei se vocês viram, saiu um vídeo ontem, então tá rolando na internet aí, essa semana, acho que foi eu tô falando ontem, mas é entre sexta e sábado aí, de um discurso do Fernando Collor na campanha dele lá contra o Lula, em 1989, e cara, é impressionante, se você colocar a cara do Bolsonaro na frente da cara do Collor, parece que é a mesma pessoa falando, prometem a mesma coisa. Eles prometem a mesma coisa e falam contra a mesma coisa. Já se falava do comunismo, do avanço do Brasil, do desenvolvimento, de corrupção, combate à corrupção, enfim. Acho que vale buscar e dar um Google para ver esse vídeo, é interessantíssimo. Cruz, eu encerro aqui a minha fala, porque senão eu ia falar sobre todo esse discurso e sobre muito mais coisa. O seu ponto da pauta da semana, por favor. O meu ponto é o geral. É impressionante como o que aconteceu nessa primeira semana, desde o momento da posse, não fugiu nem um centímetro do que esse cara prometeu durante a campanha dele. Então, assim, todos os absurdos que ele falou que iria fazer, ele está fazendo. Não é pegadinha do malandro, Não é pegadinha do malandro, ele não enganou ninguém. Então, assim, eu realmente estou tirando a questão do Rodrigo Maia, que, né, deu uma escorregada aí, mas o cara está realmente fazendo a Caneta BIC seguir por onde os eleitores deles acreditavam que ele seguiria. E vamos ver onde isso vai levar o país. Mas o Rodrigo Maia é até aquele ponto que a gente falou no primeiro Opposicast também, que o Bolsonaro como é que se fala? É contradição em pessoa, né? Sim, ele é contradição em pessoa e ele vai de acordo com a necessidade do momento ali. Então, eu percebi agora que o presidente da Câmara é importante tanto para eu não cair fora quanto para eu aprovar as minhas coisas. Quem é o cara que a gente tem que apoiar? É o Rodrigo Maia? Tudo bem, velha política. Do partido mais fisiológico da história do país. Da história do país. Que muda de nome, mas a gente não esquece, né? Semana que vem a gente retoma as pautas da semana e logo mais a Leonor, que ainda está se preparando para se juntar a gente definitivamente na abertura do Congresso em fevereiro.
lá de Brasília, vai ter influência total na proposição desses temas, no nosso debate, e tenho certeza absoluta, se tratando de Congresso, muitas vezes vão ser conduzidos pelas informações que ela mandar lá de Brasília. Esse cara, se até agora, né, em uma semana, só com o Bolsonaro agindo e alguns ministros, a gente já teve tudo isso. Eu imagino quando entrar toda a bancada eleita do PSL. Então lá, para continuar, vamos lá, Marcelo Talu, vamos falar sobre os principais como componentes desse novo governo, os principais ícones desse novo governo, quem é que vai tocar esse barco e ajudar a tornar realidade todas as maluquices que estão saindo da cabeça de Bolsonaro. Então vamos lá. Vamos começar. A gente não vai falar de todos, como a gente já disse aqui. Infelizmente, não todos são importantes, mas não daria tempo. A gente teria que fazer um programa muito longo e não é o caso. Mas a gente vai falar dos principais, é claro, apesar de todos serem ministros e serem do primeiro escalão. Mas vamos falar dos principais. A gente pensou a dedo aqui alguns, vão ser uns 13, 14 mais ou menos. A gente vai falando cada um aqui e vai batendo papo sobre eles. E eu vou lançar aqui uma provocação antes de falar do primeiro. Senhores, senhoras, agora a gente vai ver, e fica na decisão de cada um, se com esse time Bolsonaro aponta mais para o futuro ou para o passado, para o progresso ou para o retrocesso. Vamos começar em ordem alfabética, tá? Não em ordem de importância, por Augusto Heleno. Augusto Heleno Ribeiro, que é general da reserva do Exército, de 4 estrelas, o topo da hierarquia, ele assume o comando do Gabinete de Segurança Institucional, substituindo o general Sérgio Etchegoyen. O general Heleno ele se tornou conhecido ao ser nomeado o primeiro comandante militar da missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, que foi liderada pelo Brasil. Depois, ele assumiu o comando militar da Amazônia, mas menos de 2 anos depois de assumir esse comando, foi removido após chamar a política indigenista, que é o que fala dos índios, né, do governo Lula, de caótica, e dizer que a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol era uma ameaça à soberania nacional. Isso foram aspas, tá? O general Heleno ele tem um papel fundamental em toda a campanha do Bolsonaro. Ele foi cotado para ser vice-presidente, inclusive. E eu queria destacar aqui um ponto muito interessante sobre ele, que diz o seguinte. O general Augusto Heleno encerrou a carreira no Exército no burocrático Departamento de Ciência e Tecnologia, de onde saiu em 2011. No discurso de despedida, elogiou o golpe militar de 64 ao se referir à memória do pai, que também serviu às Forças Armadas. Abre aspas. Lutastes em 1964 contra a comunização do país e me ensinastes a identificar e repudiar os que se valem das liberdades democráticas para tentar impor um regime totalitário. Desculpa, não tem como não rir disso aqui. Um regime totalitário de qualquer matiz. Fecha aspas. Não faz sentido um militar falar um negócio desse, cara. É claro, de comunização sim, mas de falar de democracia, de ser contra a imposição de regimes totalitários, mas enfim. O Heleno, assim como o Bolsonaro, defende que os policiais têm o poder de executar criminosos armados, assim como o governador do Rio de Janeiro, também o governador eleito, Wilson Witzel, e ele diz o seguinte, abre aspas, eu vou ter morto sim, mas vou ter morto do lado certo, fecha aspas, isso é o que ele disse em entrevista. Algum comentário, senhores? O meu único comentário, eu lembro do Heleno quando foi para o Haiti e tal. Ele é meio fraquinho, né? Ele é cara que é general, frente de batalha, né? Acho ele meio magrinho, assim. Acho que ele não fazia muito exercício no exército quando ele estava na ativa, não. Se bobear, ele até aprendeu a fazer flexão de braço com o Bolsonaro. Próxima da lista, ou a próxima da lista,
é Damares Alves. Essa é polêmica, hein? Atenção, Brasil! Atenção, Opposicasters! Damares. Da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos. A advogada e pastora evangélica Damares Alves foi confirmada como ministra da Mulher, Família e